Salve, salve, nação corintiana, tudo bem com vocês? Mais um vídeo se iniciando aí com as últimas notícias do Corinthians. Então vamos ver com a rapaziada aí do Jogo Aberto, trouxe de novidade do Timão. Então sem mais enrolação, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Porque temos punições impostas extra-campo, mais um dinheiro alto envolvendo o Rodrigo Garro e também o Félix Torres. E agora, Chico? Isso é um problema e tem ocorrido até com certa frequência algumas negociações, porque quando você contrata um jogador de outro país, você tem o imposto daquela negociação, daquele valor bruto, daquele valor total. E muitas vezes os clubes não acordam quem arca com esses impostos. Eu estou pagando 3 milhões de euros para contratar tal jogador. Tá, mas e o imposto dessa negociação? É o clube que está comprando? Teoricamente, sim. Ou isso já está incutido no valor? E aí, muitas vezes, os clubes acabam não definindo essa questão inicialmente, não está no contrato, e gera uma divergência. Aí, o que aconteceu? No caso do Rodrigo Garro, especialmente. O Corinthians foi lá, comprou, aquele imposto lá devido não estava dentro do valor, o Tajeres entendeu que, opa, peraí, tá faltando um valor aqui. Cobrou o Corinthians não quis pagar, foi na FIFA. E o interessante, a FIFA deu, digamos, a causa favorável ao Tajeres. O ganho de causa, né? O ganho de causa, obrigado. Então, por isso houve uma condenação inicial, mas aí o Corinthians entende que ele está certo. Aí ele vai na Corte Arbitral do Esporte. Isso aí vai se estender. Agora, o que eu falei aqui mais cedo, meus amiguinhos, é que se o Corinthians não resolver, a gente sabe no que isso implica. Daqui a pouco tem um transfer ban. E aí você, daqui a pouco, o Corinthians está certo. Para a FIFA, não. Nesse momento, para a FIFA, o Corinthians não está certo. Essa é uma decisão definitiva ou cabe recurso? Não, cabe, é tanto que o Corinthians foi na Corte Maior. E aí tem um julgamento, no caso. E esse recurso você não acredita. Pode levar de 7 meses a 1 ano. Ou seja, vai se estender. Você está me entendendo? O recurso pode demorar Mas uma hora 7 vai meses acontecer. a 1 ano. Uma hora a resolução ela vai ser divulgada. Agora, e aí, se o Corinthians for culpado, vai ter que pagar. Mas agora, se isso não tiver... O valor total. Mas vai ter que pagar o valor total. Mas se isso não tiver em contrato, que o Corinthians fala que não está em contrato, que ele tem a obrigação de pagar isso. Mas alguém tem que pagar e a FIFA vai decidir quem é que vai pagar. É isso. E por enquanto decidiu que o Tajeres está certo. Cara, mas você acha que está certo? Não, eu tô dizendo que a FIFA decidiu. Eu acho o seguinte, normalmente, se eu compro... vou comprar do Capelão, não dá nada, que ele não é nada dele, é tudo dos outros. Eu vou comprar, não tem nada, é uma coisa impressionante. Ele não pertence a ele, só pra você ter uma ideia. Calma. Eu vou comprar o tênis, o carro do Sgarbi, certo? Quando eu deposito, dou o dinheiro, a legislação faz isso, né, aqui pelo menos. Eu pago pro Sgarbi, ele paga o imposto do que ele está recebendo. Se ele vendeu o carro, se ele teve lucro no carro, se ele teve... É assim que funciona. Pelo menos é assim que ele coloca no valor, né? Mas às vezes você pode colocar em contrato. Não, você vai pagar o carro, você vai pagar o imposto, tudo. Às vezes acontece isso. Agora o Corinthians fala que não tem. A nossa ala corintiana aqui. Mas por exemplo, muitas vezes você compra um carro e você assume o IPVA do carro, por exemplo. Isso seria uma coisa, mas por exemplo, se você tiver um carro... Se você continuar com um carro, quem vai pagar o imposto a partir de então, porque é uma transação. No caso que o jogador está sendo comprado para cá, quem que tem que assumir? Então tem que estar no contrato. Mas então é por isso que eu falo, gente, mas como é que faz um contrato também sem isso? Porque depende muito se está implícito. Quais são as decisões quando essa cláusula não aparece? É por isso que eu falo, porque tudo... É. Gente, vem cá, vocês podem ficar bravos comigo à vontade. Por que tudo no Corinthians é tão nebuloso, velho? Por que tudo é tão Mas isso não é de hoje, isso faz anos que é assim. Mas o São Paulo passa por isso? Os dois maiores clubes do Brasil em termos de torcida, Flamengo e Corinthians, compara as administrações. Então, Rê, brilhante, mas... Que são realidades parecidas, que geram dinheiro, marketing. O Ronaldo está nos Estados Unidos vendo o programa e ele mandou te dar um recado. Não. Do Ronaldo aqui, ó. Aqui, Ronaldo. Fala, Beluga. Falou assim, a Beluga falou assim... Fala pro Capelantes que tudo acontece no Corinthians, porque o Corinthians é o maior do Brasil, é muito grande. Isso aí é esse discurso morto aí, que torcedor compra quem quiser. Mas é verdade que isso acontece em vários clubes e não virou notícia. Mas espera aí, isso acontece em alguns clubes, mas eu faço uma pergunta para você. Recentemente aconteceu com o São Paulo, aconteceu com o Palmeiras, aconteceu com o Flamengo, aconteceu com o Vasco, diante de tantas coisas erradas que estão no Vasco também, entre outros clubes. O Corinthians, gente, vem cá, Jusilei, vocês vão lembrar, era uma dívida efêmera, explodiu. Mas por quê? Porque vai empurrando, não resolve, não faz um acordo, não encara isso, vai deixando permanecer na justiça. Uma hora a conta a maior do Ramiro. Ramiro, entre outros atletas. E aí, Ramiro, que o Ronaldo amava. Isso, aí você vai empurrando e depois isso aí vira uma bomba. O Rojas vai chegar. Vai. Pouca gente lembra, 40 milhões. Pouca gente lembra. Isso vai chegar. E isso aí era da administração passada.
E aí empurra com a barriga que o Augusto também foi incompetente para poder E solucionar aí esse o Corinthians caso. não vai atrás de quem fez esse tipo de negociação, quem deixou o clube nessa situação. Esse é o problema. Porque fica Tá pra todo mundo instituição. impune, tá todo mundo mas- só olhando a vida passar. pra Peraí, instituição, mas né? a Rodrigo Garro e Félix Torres, que é o caso dessas condenações, dessa gestão. é da É atual dessa gestão. É dessa gestão. Rodrigo Garro e Félix Torres, da atual É que gestão. é tão simples evitar esse tipo de situação, né, Rê? É tão simples, é só você Fazer um bom antes contrato. acordar isso, você acorda no contrato, isso você coloca no contrato, e já era, resolve, porque gera uma dor de cabeça ainda maior depois pro Corinthians, como é o caso agora, tá na FIFA, aí a FIFA já deu o primeiro parecer a favor do Tadjeres, aí vai gerar mais um transfer ban pro Corinthians. Daqui a pouco Pô, cara, Santos Laguna também toma o mesmo É, caminho. vai Ô, ser, gente, com o presidente certeza do vai ser. Tadjeres, desculpa, eu não lembro para quem que ele deu uma entrevista, peço falou, perdão, ele foi falou forte. assim, foi para a ESPN, obrigado Marcelão, foi para a ESPN, ele falou assim, eu achei que o Corinthians fosse um clube sério. Olha só a marca Corinthians, essa potência Corinthians, mundialmente conhecida, famosa, entregue Aí na mão de o- gente incompetente, O dirigente velho. vê o Rodrigo Garro jogando o que tá jogando aqui no fica Brasil, bravo, né? E mais fala bravo, assim, hein? poxa, o que tá acontecendo? Aí o cara não paga, né? Exato. Não paga como deveria, no caso. Feia coisa, viu? E o futebol brasileiro, uma hora, todo mundo faz tantos acordos, tantos contratos e parece que ninguém se compromete com efetivar esses acordos. E aí a gente vê que os clubes, uma hora, vão receber uma advertência. E a FIFA, com a FIFA, não é brincadeira. Se a FIFA, ela disser, tem que pagar agora, tem que pagar agora. Porque senão você não contrata mais ninguém, você não inscreve mais ninguém, não tem nada. E o Augusto, uma das promessas de campanha era resgatar a credibilidade do Corinthians no mercado. Isso aí vai na direção contrária. Será que ele tinha noção do Mas- tamanho Não, eu do acho que ele- problema mas jurídico? Não, mas Discordo, espera aí. Mas se ele Resgatou, acha que ele não tem que pagar, não tá no contrato, Mas eu tô falando... então ele vai lá e paga tudo que os times não é isso, quiserem. não é isso. Ah, eu não tô tá no falando contrato, que mas vou pagar. isso infelizmente arranha a imagem do Corinthians perante ao mercado. Bastante. Os clubes, os presidentes dos clubes pensam o seguinte, como é que eu vou negociar com o Corinthians se já tem uma denúncia na FIFA, se já tem uma condenação Deve aqui, todo mundo, se já tem o os caras transfer ban falam. ali? Cara, eu vou exigir à vista, foi o que o Flamengo fez. O Flamengo endureceu, no caso, o Hugo Souza, e aí o clube teve que recorrer à patrocinadora porque não teve parcelamento. o Flamengo não queria Mas parcelamento. o Flamengo não fez isso por causa da falta não de tô falando pagamento. que não fez, O Flamengo tô falando fez isso que porque o Hugo tava dificulta. pegando tudo. Gente, Tinha uma mas final Ulisses, de o presidente do Copa do Brasil Cuiabá primeiro. recentemente Semifinal. falou palavras dele, falou na Rádio Bandeirantes, inclusive, que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Então, olha só, é presidente da Argentina, é presidente do Clube do Brasil, é presidente de todo lugar falando mal do Corinthians. Entendeu? Onde que a gente Isso é vai ruim passar? pra Cadê a imagem, credibilidade? isso é ruim pra para a imagem. O Augusto está querendo recuperar a credibilidade do Corinthians no mercado. De que jeito? Deixando passar esse tipo de coisa básica no contrato de jogador? Pelo amor de Deus, Mas você pagaria uma coisa que você acha que você não deve Se pagar? tiver em contrato... Não, mas ele vai, só que é o tem que seguinte, estar em ele contrato. vai Não dá. discutir até a última instância. Só que no momento que a decisão sair, vai ter que tem que pagar, pagar. caso seja condenado. Balbuena condenado. não teve recentemente também o Corinthians correndo risco de tomar o transfer ban, explodiu, teve que pagar? Tomou, só que estava fora Mas- da janela Exato. e resolveu até a Gente, janela quantos empresários, as dívidas assinadas de confissão para empresários, de comissões. absurdo isso.